Olá, está no ar Viva Bem pela TV Geração Z, um programa que vai levar até você informações sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. E hoje o nosso tema é yoga. Estou aqui com a profissional de yoga, Pamela Jaque. Pamela, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Suzana, pelo convite. É muito legal a gente falar sobre yoga, porque todo mundo pensa que yoga é prática de exercício físico apenas. E não é só isso não, gente. A gente vai estar explicando hoje, tintim por tintim, o que é o yoga. E ó, é bom deixar bem claro que é o yoga e não é a yoga, né? Como todo mundo diz por aí, né, Pamela? Exatamente, toda uma explicação gramatical que vem do sânscrito, que é o yoga, é uma palavra masculina. Bacana. Agora explica pra gente, né, um pouquinho sobre a sua formação, porque você se dedica há 12 anos, né, ao yoga. Isso, bom. Na verdade, assim, a minha formação acadêmica é comunicação social, né? Depois eu trabalhei muito com a área da saúde, né? Eu trabalhava fazendo treinamentos para a área da saúde, então eu sempre tive uma ligação entre a área de comunicação e a área da saúde. Lá pelos 36 anos, eu tive um estresse, uma crise de estresse, trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana, e aí eu conheci o yoga. Então eu passei a estudar yoga os primeiros 4 anos como aluna, e depois eu fiz 2 cursos de formação. Então fiz um curso de formação no Instituto de Shaivismo da Caxemira, que é um conhecimento bem assim difícil de ser encontrado no Brasil, né? Conheço somente 2 pessoas que fazem essa abordagem do yoga. Sim. E depois eu fiz uma outra formação no Yoga Nataraja por mais 2 anos e sou uma praticante há 12 anos, né? Incluindo tudo isso. E você falou uma coisa interessante aí, que você estava muito estressada, foi aí que você buscou o yoga. Hoje, com a nossa vida moderna, o estresse faz parte do dia a dia. Então explica pra gente o que é o yoga e como é que ele pode reduzir esse estresse ou até melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas, que é o que a gente busca hoje em dia. Bom, falar de yoga nunca é uma coisa muito fácil, porque ela é muito ampla, né? O yoga ele é dividido em 8 partes, né? Então, a gente começa em yamas e niyamas, que é a ética, né? São os códigos de ética, as observâncias com você com o mundo exterior e com você para dentro de você mesmo, para você ter um equilíbrio, é como uma preparação. Depois a gente tem os asanas, que são as posturas, os pranayamas, que são os respiratórios, pratyahara, que é a abstração dos sentidos, e depois a gente entra nas últimas 3 etapas, que já é no processo de meditação, né? Que é Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, Samadhi seria a meta final do yoga. Então, o que acontece? Você está trabalhando todas as dimensões físicas os corpos do indivíduo, né? Desde a dimensão física, metabólica, vital, mental, para você fazer um reencontro com você mesmo. E é esse reencontro com você mesmo que realmente vai trazer você à saúde integral. Mas só a prática de asanas já vai ajudar você numa redução do estresse. Porque além de você estar trabalhando o físico, porque assim, toda emoção que surge na tua mente, e o que é o estresse? Né? É quando você está muito preocupado com o futuro ou com o passado. Você não consegue viver o momento presente. Então isso tudo vai gerando os conflitos internos, vai te tirando do equilíbrio, você entra no estresse, né? Então, tudo que se dá na tua mente se reflete no teu corpo. Então vai ter uma contração no teu corpo. Então, tanto quando a gente vê uma pessoa deprimida, por exemplo, ela tá como? Assim, né? Fechada. Ombros para frente, cabeça caída. Então, o que até hoje a medicina fala? Que existe esse eixo entre a mente e o corpo, que eu posso ou trabalhar uma terapia e quando eu mudo a mente, o corpo volta, ou eu posso trabalhar o corpo para ajudar a mente. Eles se retroalimentam. Então, só a parte física, além dos benefícios do alongamento, tonificação, força, equilíbrio, mas eles vão trabalhar em níveis bem mais profundos. E aí, à medida que você vai avançando na prática e fazendo as outras práticas também, né? Respiratório, que assim, a gente pode até em algum momento falar disso, mas a gente não precisa, é sabido como é importante saber respirar corretamente e ampliar a capacidade respiratória, né? Sim. E depois você começar a reconhecer melhor o seu corpo, desenvolver a capacidade de concentração e de viver o presente.
E aí você não vai só sair do estresse, como você vai poder restaurar outras questões da tua saúde dentro de uma visão de integralidade, né? Legal. Gente, o Viva Bem está estreando hoje aqui pela TV Geração Z, falando sobre yoga e como o yoga pode ajudar você a melhorar a sua vida, com dicas que Pamela Jaque, que é profissional de yoga, vai dar pra gente, né? Que eu tô super interessada, principalmente nessas dicas para poder estar levando para casa, que eu acho que quem não pratica yoga pode estar, alguma coisinha pode estar praticando, né, Pamela, do yoga em casa, seja na respiração, que a gente estava falando agora há pouco, a respiração a gente esquece que ela existe. A gente está respirando o tempo todo, mas esquece. Exato. Não é verdade? A gente esquece de estar, né? A gente quer ser e não se sente no momento. E o yoga ajuda a pessoa a se sentir completa, equilibrada? Exatamente, porque assim, a principal meta do yoga, a principal prática do yoga não é nem tanto a parte física. Hoje, aqui no Ocidente, até pelo nosso ritmo de vida, torna-se importante trabalhar as posturas, os asanas, né? Mas o objetivo principal do yoga é a meditação, e meditação significa estar no momento presente, atento ao que está acontecendo nesse momento com você e ao teu redor, sem julgamento, numa atitude curiosa. E o que é esse sem julgamento? É sem se preocupar muito se aquilo está certo, está errado. É aquela curiosidade da criança de querer conhecer o novo, de entrar em contato com aquilo. Porque o que faz a gente sofrer, né, o que gera essas emoções, é quando a gente começa a julgar. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui eu aprendi que está certo, isso aqui que eu aprendi que está errado, né? O que a gente pode falar sobre as bases do yoga? De onde vem o yoga? Olha, o yoga, assim, né, tem uma história bem antiga. Na verdade, a gente fala até de algo de mais de 6.000 anos atrás, né? Mas, de fato, há 2.500 anos é que saiu o primeiro manuscrito codificado de uma prática, né? Que são os Sutras do Yoga de Patanjali. Então, por isso que normalmente você vai encontrar, se você fizer uma busca no Google, que o yoga tem 2.500 anos. Mas, na verdade, ele vem muito antes. E antes, a palavra yoga não era uma prática, era um conceito de introspecção, ou seja, é o autodesenvolvimento através do olhar para dentro de você, né? Mas 2.500 anos atrás, então, surge esse tratado, que a gente chama de Raja Yoga, e depois, mais para frente, mais ou menos 700, já da nossa era, é quando surge o Hatha Yoga, que é o que a gente conhece hoje no Ocidente, que é essa estrutura que eu falei no começo do programa de 8 partes. Tá, existem outras linhas também, que a gente já ouviu falar em linhas do yoga. Você poderia dar uma explanada pra gente sobre isso? Então, olha, essas novas linhas, na verdade, assim, são linhas mais modernas, às vezes não estão ligadas tanto à tradição filosófica, né? Tá. Então, hoje você ouve falar de Power Yoga, de Iyengar Yoga, do outro dia eu ouvi Nan Yoga, né? Que é algo que está ligado a Kundalini, que é um tema muito, assim, delicado de ser abordado, né? Você pode realmente tirar uma pessoa do equilíbrio se você... Que seria a energia vital para o pessoal que está assistindo a gente. Kundalini seria a energia vital do ser humano? Tudo que é ligado a Shakti, a Kundalini, está relacionado à energia feminina que dá o poder da manifestação. Né? Assim como a mulher que tem o poder da criação. A gente tem Shiva, Shakti. Shiva representa essa consciência suprema, imutável, né? E Shakti é o que, ao eles se tocarem, que podem dar a manifestação, né, do mundo. Quer dizer, yoga é muito mais complexo, envolve o bem-estar físico, mental e, quiçá, até espiritual, a gente pode falar assim. Vai muito além, é o completo, né, do ser humano. Isso, ele vai muito além. Por isso que às vezes é complexo abordar, né? Porque às vezes você recebe o aluno na sala de aula e ele está procurando, ou porque ele está com um problema na coluna, ou porque ele está estressado, porque o médico indicou, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos passando esse conhecimento do que é essa... Porque o que é o yoga? O yoga é a integração com você mesmo, com o teu eu superior e com o universo. Agora, o que é esse eu superior? Todo mundo acha que esse eu superior é o ego. E você está acima do ego. Então, você tem que começar a entender um pouquinho. Bom, quem é esse ego?
né? Para poder entender o que é o yoga. Se você quer fazer para melhorar a tua parte física, para melhorar um estado de estresse, você pode praticar yoga mesmo não entendendo isso. Mas se você começar a trilhar esse caminho, você vai começar a entender e você vai começar a ter uma cura num nível muito mais profundo e alcançar um outro estado de consciência, né? Então, não sei se eu posso entrar um pouco aqui em cosmogonia, né? Só para entender o que é o ego. Então, vamos lá, vamos tentar explicar de uma forma simples. Então, assim, na cosmogonia Samkhya, né? Que da onde sai o yoga, o que se diz? Que no começo tudo era um todo só. Até na Bíblia também fala, né? Existia uma coisa só, uma consciência, que a gente pode chamar. Que para quem é da tradição Shaiva, como eu, a gente chama de Shiva, que é uma inteligência suprema. E essa inteligência, ela não podia observar nada, só existia uma coisa só, é como o mar, é um mar, né? O mar não pode se enxergar a si mesmo. E um dia esse mar, essa consciência desejou poder observar outra coisa. Para eu poder observar alguma coisa, eu tenho que ter o eu e o outro, e a outra coisa, né? Tem que ter duas coisas. Então, esta consciência começou a se agitar, né? E aí que vem para começar a existir a dualidade, ou seja, Shiva e Shakti, masculino e feminino, o isto e o aquilo. Aquilo começou a se agitar para que começasse o processo de descendência até a manifestação na matéria. À medida que a gente vai descendendo, então, no começo, né, as escrituras dizem assim, que você entende que existe um isto e um aquilo, mas você não sente, você ainda se sente parte do todo. Aí você continua descendendo, chega um momento que a gente fala de Maya, né? Então diz assim, que Maya é quando você vai colocando algumas características dessa consciência em medidas diferentes. Por isso que não tem nunca uma pessoa igual a outra. Então eu vou pegar as qualidades dessa consciência, desse Deus, desse Shiva, do que a gente queira chamar, e eu vou pingar ali. Então, você vai esquecer um pouco de todo esse conhecimento da realidade suprema, né? E você vai se tornar um ser único. Por isso que a gente fala os véus de Maya. Por que os véus de Maya? Porque o teu eu superior, o teu self, né? Que eu vou chamar aqui de self, ou Atman, né? Em sânscrito, né? Ele é perfeito e ele está conectado ao todo. É como se fosse o mar, o Deus. Eu tiro uma gotinha de água, agora eu tenho a gotinha de água e o mar. Só que essa gotinha de água é o mar também, né? Para existir a dualidade, essa gotinha tem que sair, senão ela não consegue enxergar outra coisa. E aí, então, o objetivo é o quê? Eu poder perceber o mundo. É esse o objetivo dessa consciência. Então, primeiro surge a inteligência, Buddhi. Essa inteligência é que é necessária para que possa existir o processo de percepção. Depois vai nascer o ego. O que é o ego? É aí que entra o ego, é o sentido de propriedade. Então, eu não falei que lá em cima eu posso até entender o que possa ser observar alguma coisa, mas eu ainda acho que sou parte do mar? É o ego que vai falar para você, você é uma gotinha. Então, é por isso que eu sei que você é a Suzana e que eu sou a Pamela. Senão eu acharia que eu e você somos uma única coisa. É o ego. O ego dá o sentido de propriedade. E aí, então, vão vir os órgãos dos sentidos, né? A matéria sutil, a matéria densa, que a matéria densa já é assim, a terra, fogo, água e espaço, ar e espaço, que é realmente o que a gente vê aqui no mundo manifestado. Né? É o que se percebe. É o que você consegue perceber. Tá. E aí, a tua função no mundo é o quê? Perceber e interagir. Por isso que existe o processo de comunicação, né? O tempo todo a gente está se comunicando para uma linguagem verbal, verbal ou não verbal, para poder interagir e agir nesse mundo. Tua função é agir aqui no mundo e relembrar que você faz parte do mar. Então, para nós, o objetivo da vida, realmente o mais importante, é a gente trilhar por esse caminho, por essa vida que a gente tem nesse corpo, para a gente relembrar qual é a nossa origem. E aí todas as técnicas de yoga vão te levar a isso.
Isso não quer dizer que você vai se isolar no bosque para meditar, né, uma vida inteira para alcançar essa transcendência. Você vai casar, vai estudar, vai ter uma profissão. Inclusive, o yoga te dá essa estrutura, né, para você se tornar mais forte, mais estável, mais focado, para você alcançar seus objetivos aqui na vida terrena. Porque como humano, você tem essas, vamos dizer assim, esses objetivos que fazem parte até para você expressar essa transcendência, né? Então, se algo dá errado, inesperado acontece na tua vida, como é que você reage ao inesperado? É o teu processo de evolução que vai te dizer, né? Se você vai se estressar com aquilo, se aquilo pode virar uma discussão, um incômodo para você, ou se você vai aceitar isso com naturalidade, ou se você vai transformar essa situação numa outra coisa. Como é que você vai se relacionar com essa realidade? Então, a gente precisa, lila, que a gente chama, são os passatempos, né? Então, os humanos, nós temos os nossos lilas, os nossos passatempos na Terra, para que a gente possa exercer esse conhecimento divino, né? Bom, o yoga então ajudaria o ser humano a estar se encontrando, vamos resumir, está se encontrando, e com isso ele enfrenta as dificuldades do dia a dia, que a gente sabe que hoje não é nada fácil, ele enfrenta com mais tranquilidade e aí consegue atingir os objetivos. O yoga seria isso, ele conseguir atingir os objetivos como se os caminhos se abrissem. Às vezes pode ser que o objetivo nem seja alcançado, que por alguma situação, por algum, enfim, você não vai alcançar aquele objetivo, mas você também vai aceitar aquilo de uma outra forma e você vai buscar outra coisa. A aceitação também faz parte. Também faz parte do desapego, né? Mas sim, vai te levar a conquistar muitas coisas, principalmente se você estiver no teu caminho de missão de vida. Então, às vezes, por exemplo, você nasce para ser alguma coisa na área da música, para ser um musicista, por exemplo, só que aí você aprendeu que você tem que arrumar um emprego, seguir uma carreira corporativa, alcançar determinados cargos, e aí você passa a ter a música como um hobby. Então, não é incomum você encontrar pessoas que a missão de vida é o hobby da pessoa, mas na verdade era aquilo que é essa a missão de vida dela no mundo, que veio dentro dela. É o que ela gostaria de fazer se desse dinheiro, né? É meio que a missão da pessoa. A missão da pessoa. Ela encontra essa missão, ela consegue, através do yoga, através dessa nova postura de vida, ela consegue, então, trilhar a missão dela, né? Trilhar o verdadeiro caminho dela de vida. É isso? É isso. E aí os caminhos vão se abrindo, né? Se você vai ficar rico ou não, sabe? É indiferente para essa verdade, para essa realidade suprema, né? Você vai estar bem, tudo que você precisa você vai ter, não vai te faltar nada, né? Mas é uma entrega que você tem, né? E enquanto mais você entende a tua missão de vida e quanto mais você se apaixona por essa missão de vida, mais força e mais certeza te dá que você tem que fazer aquilo. E depois você deixa que o universo se encarrega de ir acomodando o resto. Legal, né? É interessante. Realmente, yoga é uma prática que ela engloba muito mais do que o próprio exercício em si, é o corpo físico e também o corpo mental, que é a busca, né, pelo equilíbrio de todo ser humano, com certeza. O Viva Bem de hoje está falando sobre yoga, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre as doenças, como a pessoa consegue atingir a saúde plena do corpo físico por meio do yoga. E também vai ter perguntas aqui de internautas, o pessoal que fez perguntas. A gente vai estar respondendo aqui, Pamela Jaque, que é formada, né, em yoga, vai estar falando pra gente. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai saber um pouco mais sobre yoga. Até já! A TV Geração Z tem uma programação incrível feita especialmente para você, com muito entretenimento, informação, cultura e diversão. E toda quarta-feira, às 8 da noite, você acompanha o Melhor Agora, com convidados especiais e que conta com a sua participação. Eu sou a Flávia Feola e espero você aqui na TV Geração Z.
Olá, eu sou a Milene Macedo, apresentadora do Talk Show Gourmet Mexendo a Panela, nesta segunda temporada, trazendo delícias gastronômicas e convidados mais que especiais. Ao vivo eu espero você aqui na TV Geração Z. Não perca! Olá, meu nome é Marilim Martinaz, meu programa chama Nos Passos de Marilim. Eu espero vocês toda semana com muita novidade aqui na TV Geração Z. Um beijo em Z para todos! Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Viva Bem já está de volta, estamos falando sobre yoga e agora a gente volta para falar sobre saúde, como obter a tão almejada saúde. Quem fala com a gente é Pamela Jaque, que é profissional de yoga e tem 2 anos aí de estrada nesses estudos sobre o yoga. Pamela, a gente estava falando há um tempo atrás, né, sobre a saúde, como é que a pessoa consegue obter saúde por meio do yoga? É até interessante porque uma coisa é você falar do yoga dentro da tradição oriental, dentro da visão e da estrutura de pensamento oriental. E o meu trabalho hoje está sendo trazer isso para o mundo ocidental. Ou seja, eu comecei a estudar, comecei pela física quântica, né? O ano retrasado eu fiz parte de um curso muito interessante na Unifesp que chama Diagnóstico Arquetípico a partir de uma equipe transdisciplinar. E lá a gente aprendeu que hoje em dia a medicina já não quer curar a doença, ela quer cuidar da pessoa, né, do indivíduo. E esse indivíduo eles enxergam em 5 dimensões. Quando eu vi essas 5 dimensões, eu falei, peraí, isso aqui são as 4 dimensões do yoga, que são os koshas, os 4 corpos do yoga. E aí eu fiz esse curso, comecei a ler o livro do médico quântico do Amit Goswami, que ele criou esse modelo em 4 dimensões, que agora o Fernando Bignardi da Unifesp dividiu em 5, né? Ele pegou uma das dimensões e subdividiu em outra a mais. Então, você começa a entender, já com um pensamento mais ocidental, o que o yoga quer transmitir. Porque, lógico, quem está no Oriente foi criado, aprendeu a enxergar a vida de outra forma. Nós, ocidentais, somos mais racionais, né? Somos mais reducionistas, numa forma de pensamento. Então, hoje, a gente começa a ter ferramentas, estudos, inclusive pesquisas clínicas, que vão começar a demonstrar como essas técnicas do yoga, que não necessariamente são abordadas como yoga, porque já tem outras linhas, até a própria psicologia, que usa muita coisa do yoga, né? Mas já numa linguagem que a gente possa entender. Então, o que acontece? Nós estamos divididos em 5 dimensões, né? Física, vital, física, metabólica, vital, mental e supramental. Supramental seria aquilo que eu falei lá atrás, o nosso self, o nosso eu superior, que é perfeito, que vem do todo. O ego fica aqui no mental, e daí a gente vai cascateando para baixo. Então, uma doença, dentro dessa nova visão da medicina e dentro da yoga, é algo que cascateia de cima para baixo.
Então, uma doença física nunca é só uma doença física. Até você fala assim, mas acontece que eu tive um acidente de carro. Nunca é aleatório. Não é que você se machucou o teu corpo físico por causa do acidente, que foi uma coisa aleatória. Tudo tem um histórico e tudo vai cascateando do mental até o físico, né? Então, o interessante do yoga é que como ele trabalha de dentro para fora, é mais profundo, ele consegue alcançar essas dimensões, essas 4. Porque a quinta, que é o supramental, é algo perfeito que você não toca. Quer dizer, que você não mexe. Ela é perfeita. Na verdade, o que a gente quer é alcançar ela através da meditação. Você alcança isso, você dá luz a isso, você tira os véus de Maia através da meditação, né? Sim. Então, em yoga você vai ter práticas de asanas, que é mais ligado ao corpo, né? Mas ele vai trabalhar as outras também, porque no asana você não vai simplesmente fazer um exercício. Você tem que se manter na postura, sentir o teu corpo, onde é que estão teus apoios, que partes do corpo estão trabalhando, tem que manter uma respiração fluida, a consciência tem que estar no momento presente. Se você tem algum desconforto, você vai levar a consciência para aquele ponto, aceitar, acolher, para fazer aquele ponto liberar e você conseguir sustentar a postura por mais tempo. É diferente de fazer isso. Que às vezes você até está fazendo isso numa academia e você está pensando em 1 milhão de coisas. Os problemas, geralmente, né? Só que a gente pode dizer que os asanas agem em todas as dimensões com ênfase no físico. Os pranayamas, que são os respiratórios, agem em todas as dimensões com ênfase no vital. E pratyahara dali para cima já vão agir no mental. Quando chega em meditação, de Dharana para Dhyana, eu já entrei no processo de meditação para começar a abrir as cortininhas e entrar a luz para eu perceber o meu supramental, o meu self. Quando você alcança o self, você pode até ter curas espontâneas. Então, tem casos, por exemplo, que a pessoa foi lá, fez um exame e está lá um câncer. Uma semana depois, faz o mesmo exame, o câncer desapareceu sem você ter feito absolutamente nada. São situações assim que acontecem na área médica que não tinham explicação, é um milagre. Né? Mas não é, porque às vezes acontece uma coisa tão marcante na tua vida que faz você perceber o teu self, que aí você restaura a saúde em todas as dimensões até chegar no físico de novo. E como é que a gente sabe que percebeu esse self? Que a gente entrou em contato com o self? Então, isso é algo que não dá para descrever, não tem mesmo eu posso falar assim pela minha experiência, né? Eu não sou uma pessoa iluminada, lógico, assim, falar que eu entrei em contato com o meu self totalmente integrada com ela, não é. Mas você tem momentos, e esses momentos, às vezes são flashes, começam a mudar toda a tua vida. Né? É uma sensação de leveza, é uma alegria que surge do nada? Será que dá pra gente descrever? Olha, é algo como se fosse uma certeza, sabe? É uma certeza, aonde parece que não existe, você não sente dor, também não é que você está numa euforia de alegria, não tem nenhum extremo, é só uma certeza daqui. Olha, teve uma época que eu estava meditando bastante, as minhas meditações estavam bem longas, por um instante, porque quando você medita, o intelecto, ele está adormecido. Né? Então, no processo mesmo de meditação, você não tem esse processo de racionalizar, de contextualizar o que você está sentindo. Na verdade, quando você volta e começa a agir no mundo de novo, é que você começa a ver os efeitos. Né? E eu lembro que uma vez eu estava nessa meditação, eu estava meditando muito, e eu tive um dia um insight, são insights, do tipo assim, gente, eu não preciso de nada. Eu sentia que eu não precisava nem das minhas próprias roupas. Sabe uma coisa assim? De libertação. Porque yoga está muito ligado à libertação e independência. Libertação do quê? Das tuas próprias amarras, das tuas crenças, valores que amarram você.
de que, olha, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que comprar um novo vestido, eu tenho. Tudo isso é o ego, né? Quando você começa a entrar em contato com você mesmo, você pode talvez perceber pelas ações que vêm a partir daí, porque você começa a entender qual é a tua verdadeira missão, porque você pode passar na frente da vitrine e falar, puxa, que bonito, mas eu não preciso disso agora. Você pode até comprar, mas você não precisa se endividar ou falar, vou ter que trabalhar mais para pagar aquilo, gerar um sofrimento ou sentir o sofrimento de não poder ter aquilo naquele momento. Então, não é você não ter dinheiro e não ter as coisas, é como você se relaciona com isso. Eu falo muito que as pessoas, elas estão mais preocupadas em ter do que ser. Eu acho que o mais importante hoje é você ser, né? É o que o yoga propõe, a que a pessoa se encontre e seja ela mesma, né? Agora, o que a gente poderia estar dando de dica para o pessoal de casa para fazer em casa, seja uma respiração, alguma coisa para acalmar, para dar uma tranquilidade? Então, um dos pontos principais e que é bem simples de fazer é a respiração, né? Então, no Ocidente, né, é muito comum a gente respirar ao contrário do que seria natural, né? Se você observar um bebê respirando, você vai ver que vai ser o que eu vou descrever aqui. Então, a gente tem que inspirar, a barriga vai sair para cima, porque eu estou inspirando, o ar está vindo até o diafragma. O diafragma é um músculo que a gente tem aqui, uns 3 dedos acima do umbigo, que a função dele, ele se contrai na inspiração e ele desce. Por que ele desce? Porque ele tem que dar espaço aqui na caixa torácica para o pulmão crescer. E o pulmão cresce para frente e para os lados, né? É um tridimensional. Quando ele desce, o que ele faz? Ele empurra o estômago para fora, né? Que o estômago que está ali, né? Então, por isso que a gente fala, muitas vezes, respiração abdominal. Vocês vão ouvir esse termo. Realmente faz uma diferença, né? Respirar a plenos pulmões. Exatamente, é ampliar a capacidade respiratória. E você vai ter os benefícios em todas as dimensões. Primeiro, porque você vai oxigenar melhor todo o teu corpo, é o alimento das células, né? Segundo, porque ele também controla as emoções, né? Ele, na verdade, não controla. A gente não gosta muito de usar no yoga a palavra controle, porque todo controle leva a uma resistência, né? Na verdade, ele acalma, ele vai trazer um equilíbrio para o teu sistema nervoso e aí você vai se sentir mais tranquila. Então, no yoga, a gente sempre inspira e solta o ar pelas narinas, né? Então, inspira, projetando o abdômen à frente. Você pode reter o ar um pouquinho aqui, com os pulmões cheios, e depois solta o ar e a barriga vem para dentro. Se você quer relaxar, você tem que soltar o ar por um tempo maior do que a inspiração. É isso que traz o relaxamento. E associar sempre a exalação à descontração. Então, você solta o ar, descontraindo os músculos, descontraindo a lógica, os pensamentos, e aí você inspira, retém o ar um pouquinho nos pulmões, enquanto for confortável, e solta o ar e o abdômen retorna. Às vezes é difícil a pessoa inverter, porque a gente inspira normalmente assim. A gente inspira contraindo o abdômen. Sempre pela parte superior do pulmão, né? A gente só mexe aqui, a gente pode perceber que só mexe o peito, né? E o certo é realmente essa respiração abdominal, que é quando você utiliza todo o pulmão. Isso a própria ciência, a gente fala, viu? Agora, yoga está dando uma outra ideia para você, que você pode estar se tranquilizando, ficando em paz consigo mesmo, né? Quanto tempo de respiração assim seria o ideal para a pessoa ficar mais tranquila, mais calma? Então, para quem está iniciando, eu aconselho assim, faça sempre no começo do dia e antes de dormir. Você pode fazer 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, né? Você pode gradativamente aumentando. O yoga sempre fala, é melhor que você pratique todos os dias um pouquinho do que você faça 1 hora, 2 horas, uma vez ou 2 vezes por semana. É essa continuidade dia a dia que vai trazer o resultado. Então, se é 2 minutos o que você consegue fazer, faça 2 minutos, né?
Então, normalmente o que eu sugiro é escolha uma música tranquila, né? Tipo um New Age, essas músicas de meditação, que tenha 2, 3, 5 minutos. Você senta confortavelmente, né? Você pode sentar numa cadeira ou numa postura de yoga também. Fecha os olhos. Por que fechar os olhos? Para a gente parar de ter informações ao nosso redor, porque tudo é uma informação para a mente, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente Tira sente. o celular de perto. Tira o celular de perto. Desliga. São só 2 minutos, gente, ou 5, não vai acabar o mundo. E faz essa respiração até acabar a música. Acabou a música, você sabe que acabou o teu tempo. E aí vai desenvolvendo. Conforme você for criando essa prática, teu corpo vai começar a aprender a respirar diferente. Então vamos supor que você está indo, sei lá, para uma entrevista, dá aquele nervoso antes de entrar, né? Opa, respiração para relaxar. Né? Você pode fazer isso sentado, aí você pode até fazer com o olho aberto, que de repente o pessoal pode estranhar de você, né? Sentar ali e fechar os olhos, você pode estar com os olhos abertos, respirando. Você está preso no trânsito, começa a ficar com aquele estresse, respira. Está na fila do banco, respira. Então é algo que você treina diariamente na tua casa para que teu corpo reaprenda a respirar. E você depois pode usar em qualquer situação onde você perceba que você saiu um pouquinho do teu equilíbrio e que você quer retornar ao centro. Aí, dica para fazer em casa. Agora tem algumas perguntas aqui do pessoal que mandou pra gente. Marli Gomes, de Praia Grande, perguntou: yoga tem alguma contraindicação? Sofro de hipertensão e diabetes. Ela pode praticar? Então, a yoga não tem contraindicação, né? O que tem que se tomar é alguns cuidados. Para hipertensão e diabetes, yoga ele é fantástico, né? O que a gente fala, por exemplo, é que muitas vezes as pessoas pensam no yoga como asanas. Realmente, se você está com uma inflamação, né, com algum quadro crônico, você não vai poder fazer essa prática. Mas o principal é você respeitar o teu limite para fazer. No yoga a gente fala que você pode fazer de tudo, desde que você respeite o teu limite. Só que a gente não sabe respeitar o nosso limite. Inclusive no próprio yoga a gente vai aprender a respeitar esse limite. Por isso que a gente orienta que você procure um professor, até você aprender, né? Então, por exemplo, você pode até ter um bico de papagaio na coluna que vão te falar, não pode fazer retroflexão. Poder pode. Só que eu tenho que ir devagar, sentindo. Quando eu sentir que começa, eu tenho que parar, senão eu vou me machucar. Então, a regra de segurança no yoga principal é, se você ficar abaixo do teu limite, você não evolui. Se você ultrapassar o limite, você se machuca. Então, enquanto você não sabe exatamente como perceber o seu limite, procure um profissional, que ele vai te ajudar nisso. Ok, então foi a pergunta da Marli Gomes, de Praia Grande, São Paulo, então foi respondido aí. Agora tem outra pergunta sobre a tonificação de músculos. Daniel Oliveira de Santana, de São Paulo, capital, pergunta se a yoga pode ser uma opção, então, para tonificação muscular. Então, sim, o yoga vai atuar nisso também, mas não é o objetivo do yoga. Se o objetivo principal é a tonificação, então ele vai poder procurando outras práticas que tem mais esse foco, né? Porque quando você for praticar yoga, isso vai ser um dos benefícios que não será só isso, né? Ok, então, João Pedro Caetano de Pirituba, também São Paulo capital, pergunta se a avó dele, que sofre com dores por causa da artrite, pode praticar yoga. Pode praticar yoga. Agora, entendendo assim, que o yoga não é só a prática de asanas. Então, obviamente que vendo o quadro dela, a gente poderá ver o que na parte física pode ser feita, mas usando a parte respiratória, as visualizações, a abstração dos sentidos, as práticas de pratyahara, que agora não vai dar para explicar muito bem, mas que depois eu posso responder qualquer dúvida. Sim. Você vai se beneficiar de outras práticas, vai usufruir de outras práticas do yoga para você poder estar melhorando esse quadro da avó dele. Ah, legal. Quem quiser saber mais sobre yoga, como é que pode estar entrando em contato com você, Pamela? Então, vocês podem mandar um e-mail, é jaque.pamela@gmail.com. Tem a minha página no Facebook também, né? Que também é Pamela Jaque,
tem até 2 que eu tenho que excluir, né? E eu tenho um blog, mas assim, não vou passar agora porque eu estou repaginando o blog, alimentando com algumas novidades. Mas assim, se vocês me passarem os e-mails, depois eu divulgo qual vai ser o endereço do blog 2016. Obrigada, Pamela. E olha, eu conto com a sua participação numa próxima aí para falar um pouco mais sobre yoga, que é um tema muito amplo, muito complexo, com certeza. E você que está assistindo Viva Bem, pode escrever para vivabem@terra.com.br, mande a sua pergunta e, claro, acesse tvgz.com.br e confira a nossa programação. E acesse também o Facebook, curta, compartilhe. Pamela, muito obrigada e eu te aguardo aí numa próxima. Obrigada a você, Suzana, será um prazer. Eu que agradeço e o Viva Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem muito mais dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar para você. Eu sou Suzana Scheibel e semana que vem eu te espero com Viva Bem. Até lá! Tchau!